gente foca tanto no lado ruim das coisas? Por que a gente foca tanto no lado negativo do pensamento? Eu ouvi esses dias no trabalho, assim, pessoas reclamando que o salário é baixo, reclamando da falta de dinheiro, do pouco dinheiro que tem, reclamando, sabe? E aí eu fiquei me perguntando, cara, por que as pessoas focam tanto na parte negativa? Gente, a realidade, o visual, aquilo que a gente vê, pode não mudar, tá? Pode ser a mesma coisa. O sol continua brilhando, sua casa continua no estado em que está, o trânsito continua uma loucura. O que realmente importa e o que faz sentido é a nossa percepção. Porque visualmente nada muda, permanece a mesma coisa. E aí, eu ouvindo as reclamações, eu fiquei pensando, por que não olhar por uma outra perspectiva? Ainda bem que eu tenho um emprego, ainda bem que o salário caiu na conta, sem colocar juízo de valor, sabe? Colocar o aspecto negativo. A questão talvez não seja o pouco dinheiro ou a casa bagunçada, o trânsito caótico, mas é a sua percepção. Porque talvez você não consiga mudar isso. Mas visualizar de um lado positivo é muito mais saudável. E eu vou te explicar por quê. Quando a gente tem uma mentalidade, uma crença ruim, negativa, ela transforma nosso comportamento e nossa ação. Ela te deixa mais ranzinza, ela te deixa com um semblante carregado, ela te deixa com aquele aspecto enfesado. Sabe o que significa enfesado? Cheio de fezes. Sabe quando você está constipado, como é que você fica? Como é que teu corpo fica quando você fica muitos dias sem ir ao banheiro? É assim que é a aparência de uma pessoa carregada. Por isso o termo é enfesado. A pessoa fica com um semblante fechado, com um semblante ruim, como se estivesse com dor, como se estivesse com pressão dentro do corpo. Se eu, somos capazes de focar no negativo, o contrário também é verdade. Pensa comigo. Se eu consigo pensar o negativo, então eu consigo pensar no positivo. Mas por que às vezes a gente não consegue? O ser humano em si tem a tendência de ir para o lado pior da sua natureza. Tem essa tendência. E lutar contra isso vai contra a sua natureza. Aí pode até se irritar quando a gente diz, né? Ah, mas você é muito positivo, você só vê o lado bom das coisas. É muito hippie, é muito isso. Não é só ver o lado bom das coisas. O lado ruim também existe, mas eu prefiro não focar nele. Porque eu sei que a minha imunidade vai abaixar. Reflete. Perceba o seu corpo quando você foca no lado ruim das coisas. Nas contas que você tem que pagar e não tem dinheiro, na sua casa
que não está do jeito que você quer, no emprego que não está do jeito que você quer, no trânsito, no carro, enfim. Foca só nisso. Como é que fica o seu coração? Como é que fica o seu corpo? Parece que você fica quente. São substâncias que estão sendo lançadas para o seu corpo, dizendo para você que você está em perigo. Porque o cérebro não sabe diferenciar os seus pensamentos. Ele só se lembra da sensação que isso traz. Ele não sabe diferenciar que as suas contas não pagas são um perigo ou não. É a sensação de pensar que falta dinheiro, a falta das coisas, faz o seu corpo ficar contraído, faz o seu corpo ficar ruim, e o seu cérebro entende que você está em perigo. Mas não, você só pensou na falta. O nosso cérebro primitivo, na verdade, que foi criado para nos alertar e para nos fazer sobreviver, ainda permanece. E ele não acompanhou a atualização da nossa evolução, não acompanhou. Você pode ter muito conhecimento, você pode ser uma pessoa atualizada para frente, mas o seu cérebro não é assim, tá? E é por isso que quando você passa por um trauma e você vivencia esse trauma, independente se é um trauma de violência física, enfim, um trauma que deixou você uma pessoa, que transformou você, deixou você uma pessoa diferente. Quando você vivencia, o teu cérebro entende que você está em perigo de novo. Então, para deixar a gente num ponto e terminarmos aqui, focar no lado positivo das coisas é saudável. Pode dizer que eu estou sendo ingênua, pode dizer por aí que as outras pessoas que têm a mesma visão que eu também são ingênuas, que são abobalhadas, que são lesadas, não importa, porque é saudável. Eu me sinto mais leve. Eu não ignoro o lado negativo das coisas, entenda a realidade. Às vezes, principalmente o nosso cenário como sociedade, não está num bom momento. E eu tenho uma noção disso. Mas eu prefiro focar no lado bom das coisas. Porque me deixa mais leve. O meu cérebro não envia toxinas para mim, meu coração não acelera e eu não fico com aquele aspecto de ansiedade o tempo todo, ansiosa o tempo todo. Você tem aí, foi diagnosticado com a ansiedade generalizada e chegou a um ponto de você ter que tomar remédio? Tenta observar a raiz disso. O que foi o gatilho? Tudo começa aqui, ó, na sua cabeça. Focar no lado positivo é saudável. Observe a situação que você considera ruim, apenas observe e foque no lado positivo. E sabe qual é a melhor forma? Agradecer. Simples, né? É simples, mas não é simplório. Agradeça. Porque isso vai reformular o seu cérebro. E ele vai entender, ela não está, ou ele não está em perigo. Eu vou me acalmar. Vou deixá-lo calmo. Faz esse teste. Tá vendo o salário curto? Agradeça. Não agradeça assim, pelo menos eu tenho um emprego. Não. Porque isso você está desprezando. Apenas agradeça. Obrigada pelo meu emprego. Eu agradeço pelo meu emprego. Isso é focar no lado bom. Apenas agradeça, tá? Se faz sentido para você essa conversa, se esse vídeo faz sentido, continua aqui comigo. Não custa nada, né? Continua aqui.